Boa tarde, seja bem-vindo à nossa reflexão de hoje. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 33 a 40. Então nós vamos ler e depois refletir juntos, o que essa palavra nos ensina. O título é Atitude dos Discípulos. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Sempre Jesus e os discípulos, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas os discípulos calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhe: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas recebe aquele que me enviou. E João disse-lhe: mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. Então vê que lição maravilhosa de vida que Jesus passa para eles, passa para nós. O Evangelho ele é um ensino para nós. A vida de Jesus é um constante ensinamento para nossas vidas. Por isso que quando a gente aceita o Evangelho, aceita a palavra de Deus, está aceitando o próprio Jesus nos ensinando. Porque toda a palavra é para ensinar, para edificar. Não tem nenhum lugar onde você veja, desde o começo, lá em Gênesis até Apocalipse, são palavras que nos instruem, nos ensinam. Aqui nós vimos, em primeiro lugar, nós vimos que eles viviam sempre caminhando, Jesus e os discípulos, de um lugar para o outro a pé, Era a pé mesmo, que eles evangelizavam, eles ensinavam, eles oravam pelo povo, e sempre a pé, de um lugar para outro. E no caminho, quando Jesus pergunta: de que é que vocês vinham falando pelo caminho? De que vocês vinham falando?
os discípulos, porque Jesus normalmente andava à frente de todos, né? E eles atrás, conversandinho, né? E Jesus perguntou para eles: o que vocês vinham falando? E eles ficaram quietinhos, não responderam nada. Sabe por quê? O Evangelho nos diz: eles vinham no caminho discutindo qual deles era o maior, o mais bem cotado diante de Jesus, o mais importante, o mais sábio, enfim, eles estavam se achando assim muito orgulhosos. O orgulho já havia subido para a cabeça porque eles andavam com Jesus, né? E é capaz de você já ter visto história desse tipo dentro da igreja, né? Porque onde tem o humano, tem o orgulho, tem a vaidade, a prepotência e aquela sede de dominar os outros, de ser maior que os outros. E isso é uma das coisas que não agrada nada a Jesus Cristo. Porque ele, sendo Deus, ele é humilde, né? Sendo Deus, ele nunca se sentiu maior que ninguém ou melhor que ninguém. Simplesmente ele é o que é. Filho de Deus, é Deus, né? Deus Filho. Então Jesus aqui passa a dar uma orientação para eles. Jesus percebe que eles estavam se enchendo de orgulho e disse: espera, deixa eu ensinar esse pessoal, porque a vida de Jesus era ensiná-los, em primeiro lugar, antes de ensinar ao povo. Antes de ensinar o povo, ele ensinava os discípulos como eles deviam se comportar como discípulos de Jesus. E pelo que o Evangelho nos fala, eles tinham aquele pensamento na cabeça que humildade é coisa para gente fraca. Humildade é coisa para gente inferior, para gente sem cultura, sem informação, sem formação. Então, provavelmente eles estavam pensando isso. Eu sou mais forte do que você, aquele é mais forte do que o outro. E Jesus disse: não. Quem quiser ser o primeiro, que sirva. Porque a grandeza do ser humano está em servir. Na posição que ele esteja. Se for uma situação onde ele possa ajudar, vamos ajudar. Jesus ajudou com o quê? Será que Jesus e os discípulos traziam dinheiro para ajudar o povo? Como? Que dinheiro? Jesus não tinha dinheiro. Ele ajudou ensinando. E é aí que está o engano de muita gente que acha que ensinar, ajudar, é dar dinheiro, é dar um bem material, que às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Mas não está isso em primeiro lugar. Quem quiser ser o primeiro, diz ele aqui, seja o último de todos e sirva. Seja servidor. Às vezes, uma palavra é tão importante na nossa vida
Muitas vezes a ajuda com uma palavra é muito, muito, muito maior do que dinheiro, do que ajuda material, enfim. Que aquela palavra nos ajuda a sair da ignorância, essa é a verdade. Nos ajuda a descobrir qual o segredo da vitória. Como é que eu vou vencer? Se a pessoa às vezes tem uma palavra pronta, nossa, meu Deus do céu, isso é muito importante. Mas a gente não escuta muito isso. Se não tiver dinheiro, ou se às vezes tem dinheiro, mas tem uma palavra também, a palavra é importantíssima. O ensino é importante, a advertência é importante. A palavra de correção é importante na nossa vida. E tem gente que ninguém pode tocar, tocou, nossa, se incha todo. Eu sou irrepreensível. Não, ninguém é irrepreensível. A palavra de correção para a gente é uma bênção de Deus. A gente vai descobrir que somos cheios de qualidades, mas também cheios de imperfeições. Então, e não é melhor a gente aprender as coisas? Às vezes com repreensão, às vezes com ensino, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Essa palavra é tão importante para a gente. Se disser assim, o que é que você prefere? Olha, a não ser que eu esteja morrendo de fome mesmo. Mas normalmente a palavra ela é mais importante do que um alimento material. Normalmente é bem mais importante. Então é isso que Jesus quer dizer para ele: olha, meus amigos, aqui a coisa é diferente, meu plano é outro. Ser humilde não é ser inferior, não é para gente fraca, ao contrário, é para gente forte, que sabe resolver as coisas sem briga, sem confusão. É essa a diferença. Porque é tão triste, e você sabe disso. A pessoa só acha uma saída para resolver a situação de embaraço. Brigando, discutindo, xingando. Eu posso até xingar, mas eu gosto mais de xingar à distância. Quando a gente vê que não tem jeito, aí a gente diz: mas que miserável, não, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Mas ficar nessa coisa, discutindo, brigando, isso é a pior solução. E Jesus quis dizer para eles: olha, filho, não é para gente fraca não, é para gente forte. Não é? Seja o último. Quando existe o orgulho, quando existe a pretensão, a prepotência, a mania de grandeza, a vida não anda. Eu fico preocupado com fantasia, fico preocupado: acho que eu sou. Será que eu sou maior? Será que eu sou o melhor? Deus sabe se você ou eu somos o melhor ou maior. Para mim, diante das pessoas, não conta muito. O que pensarem de mim, se pensar que eu sou fraco, feio, bonito, velho, novo, inculto, para mim não faz diferença nenhuma. O que o outro pensa de mim, meu amigo, minha amiga,
não vai mexer com nada, nada absolutamente. Eu vivo a minha vida. Ou nesse meio tempo, aparece mais um dos discípulos, João, e fala para ele assim, querendo agradar Jesus e tal, acho que eu vou ganhar um pontinho aí. Senhor, nós vimos um homem expulsando os demônios em seu nome, mas ele não anda com a gente, ele não é dos nossos. Ele não segue a gente. Ele estava lá expulsando demônio em teu nome. E eu proibi. Olha a autoridade, hein? E a autoridade do Senhor João. E Jesus olhou para ele e falou, não lhe o proibais, deixa que ele expulse tanto demônio que tem nas vidas. Deixa que ele expulse mesmo, se está expulsando em meu nome, então deixe que ele expulse. É um demônio a menos para atrapalhar as vidas. Porque se alguém faz alguma coisa em meu nome, isso não acontece. A pessoa fazia alguma coisa em meu nome e depois falar mal de mim. E chamou a atenção dele por último, dizendo, Joãozinho, quem não é contra nós é a nosso favor. Ó o ciúme de João, ó João, ó São João. Ainda não era santo, né? Ó São João. Acho que o senhor hoje se lembra e diz, eu não devia ter feito essas coisas, eu não devia ter entrado nessa brincadeira. E Jesus chama a atenção, olha, quem não é contra nós, está a nosso favor. Só para dizer para mim e para você, numa linguagem bem caseira, o que é que eu vou ensinar para você? Não vou ensinar nada, eu estou apenas comentando o que está aqui na Escritura Sagrada. Acontece o seguinte, caso sério, há uma rivalidade tão grande entre pessoas, entre igrejas e vice-versa. Igreja pode ser a católica, evangélica, a evangélica é a católica, as outras 1000 igrejas que tem por aí. Às vezes tem pessoas na igreja católica fazendo um bem enorme. Aí pode chegar outra igreja e dizer, eles não sabem o que eu estou falando. Ou pode acontecer, como Joãozinho, que era seguidor de Jesus, na igreja católica, pode ter alguém que veja lá outra igreja fazendo alguma coisa importante, como expulsar demônio aqui, como é o modo de Jesus evangelizar, e dizer assim, eles não são dos nossos, está fazendo coisa errada. Você tem que vir para cá, para a minha igreja, para se você vier para cá, você pode expulsar demônio, mas lá da sua igreja não, você não tem autoridade para isso. Aí Jesus vai repetir, depois de 2000 anos, Jesus vai repetir, João, quem não é contra nós está a nosso favor. Quem quiser ser o maior, sirva. E para que servidor melhor do que aquele que ajuda uma pessoa a se libertar do demônio, se libertar do vício, se libertar da miséria, pegar a palavra de Deus e dizer para ele, enquanto você estiver nessa vida de vício, de corrupção moral, você vai ficar na miséria, você vai perder emprego, você vai perder família. Se você não chegar para Deus, você vai perder tudo de bom que você tem. Perde dinheiro, perde família, perde emprego, perde vergonha, perde tudo. Será que isso é errado? Será que é errado a pessoa dizer para o outro,
saia, venha para cá, vamos conversar sobre esses assuntos tão importantes da sua vida. Largue essa vida atrapalhada, senão você não consegue sair da miséria. Aí ele diz assim, não, mas não levou feijão, arroz e tal. Não, porque a pessoa saiu dali, já saiu convertido, já saiu com vontade de procurar um trabalho para fazer no dia seguinte. Na outra semana vai dizer, olha, minha vida já mudou, já comecei a trabalhar, já parei com o vício, parei com a sem vergonhice, parei com tudo, eu agora começo a recuperar meus bens. Aí vai dizer, tudo mentira, não recuperou bem assim, porque não se recupera bem, então com tanta facilidade. É só parar com gasto à toa. Se parar de gastar à toa, vai recuperar tudo que perdeu. Porque perdeu com vício, com prostituição, com sem vergonhice, tanta coisa, perdeu. Aí depois se vê numa miséria desgraçada, aí agora, leva comida. Mas não é só a comida. A comida não vai resolver tudo, não. É só um comecinho. Leva a palavra de Deus, olha a palavra de Deus, olha. 73 livros para a pessoa meditar e aprender o que Jesus quer nos ensinar. Eu vou ficar agora essa disputa. Quem é maior aqui? Eu daquela igreja ou eu daquela outra igreja? É maior quem faz a vontade de Deus. Quem me recebe, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Disse Jesus aqui também. Quem me recebe, não recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe Deus. Mas há uma confusão tremenda nesse sentido. Não, se for daquela igreja, presta, se não for, não presta. Para com essas picuinhas, essas intrigas. Se está com a palavra de Deus na mão, se está falando a verdade, então vamos acreditar e vamos valorizar, porque é a palavra que cura, que liberta. Deus é a palavra, é Ele, não são pessoas. Por isso que Ele chama a atenção de Pedro, chama a atenção dos discípulos. E eles estavam seguindo Jesus. A cabecinha estava lá na vaidade, da grandeza, da beleza, quem sabe mais, quem não sabe, eu sou maior, eu mando, eu faço, eu sou chefe. Vai brincadeira pra lá. Então é isso que eu queria comentar com você nesse dia de hoje. Eu sei que tem nas igrejas, eu já participei de tanta coisa na minha igreja católica, e às vezes tinha tantos exemplos parecidos assim, pessoas brigando para ser o maior lá na equipe, para ser grande, para mandar, para ser cheio de tudo, e às vezes pega uma equipe, fica 30, 40 anos coordenando uma equipe. Para com essa brincadeira, isso aí não leva a lugar nenhum. Então é isso que eu queria comentar com você, e peço a Deus que te abençoe, que me abençoe também, e nos cure desses males que só Deus pode nos curar. Fica com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.